É isso aí, pessoal. Boa noite. Abel, boa noite. Sempre uma alegria, né, Abel? Uma Tê-los satisfação conosco tá aqui. todas as terças-feiras, habitualmente às 8 horas em ponto. Hoje nós estamos tentando entrar em ponto. Vocês vão ver que vai estar 8 horas aí, on time, já estão olhando no seu relógio. Agradecemos sempre eles por nos prestigiar, né? É muito importante esse prestígio, né, Piazza? Vocês estarem conosco. E não esquecer daquele nosso convite semanal, que é de compartilhar o Pod Plus com seus amigos, darem o like nos nossos episódios, darem uma olhadinha nos mais de 170 episódios já gravados. Hoje é o número 172. 172, pois é. Então tem assim coisas muito interessantes que com certeza vocês vão se deliciar com esses programas. E dar o like e compartilhar. E se inscrever. CCC. Compartilhar, curtir e tem mais um. E compartilhar, curtir e comentar. Comentar é isso importante. Sabe, comentar ele aumenta. Aumenta. Acho que quanto mais comentário, ele pontua mais. Então, se puder falar. Contamos, Oi. Contamos tá com bom. vocês, tá bom? Abel, E agradecer a GCA pelo Isso. nosso apoio, por estar sempre conosco, por nos apoiar, acreditar no nosso projeto. GCA, muito obrigado. É uma empresa há mais de 40 anos no mercado, com implantes de silicone de alto nível e que realmente nos dá muita satisfação de estar apoiando o nosso programa, que já vai aí para a nossa quarta temporada. Já estamos na quarta temporada. Abel, daqui outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já fazemos 4 anos. Vamos para a quinta temporada. Quinta temporada. Maravilha. Tá E hoje, quase igual Piazzi, o Games of Thrones, fala. Hoje temos uma convidada para lá de especial, num tema bem interessante, né, Abel? Não é um tema habitual nosso, mas é interessante, né? Muita coisa que nós vamos aprender aqui hoje, com certeza, no nosso bate-papo de final de tarde. Me diga, Piazza. Você sabe, Abel, que a gente tem hoje, assim, a alegria de trazer para a gente bater um papo aqui no Pod Plus, a doutora Liliane. A doutora Liliane tem um currículo, mais um daqueles currículos que a gente ficaria aqui à tarde falando, à tarde não, à noite falando. A doutora Liliane é fonoaudióloga pela Escola Paulista de Medicina, professora, doutora, escritora de livro. Ela tem um currículo realmente que causa inveja a todos os estudiosos. Isso é uma coisa, um currículo importante. E tem um filho médico na Medicina USP, o doutor André, que aí a conexão foi via doutor André Deusgualdo. E muito obrigado, doutora, por ter aceito o nosso convite, por participar conosco desse bate-papo sobre saúde e bem-estar e um pouquinho mais. Uma honra grande para nós a senhora estar aqui. Para mim também é um prazer enorme estar aqui. É um assunto que eu gosto muito, né? Então, tá ótimo. E eu sou muito agradecida pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua gentileza. Doutora, olha que interessante, só dando um adendo aqui. Você viu o porta-copos? Agora tem o símbolo do nosso estúdio aí. Ficou chique. Parabéns, viu? Aliás, esse estúdio Rafael, tá demais, viu? Muito bonito. Deixa eu falar uma coisa, doutora. A fonoaudiologia é uma área muito grande, né? A gente tem a sensação que fonoaudiologia é uma área pequena, mas tem várias, eu não sei se a gente pode chamar isso de subespecialidades, como a gente chama, mas eu vejo que cada profissional, a maioria delas tem uma subespecialização. Certo. E eu sei que o da senhora é audiologia, assim que eu chamo? Audiologia. Minha primeira pergunta, por que audiologia? Por que foi a escolha da senhora? Assim, a senhora é assim, não sei quando começou a real fonoaudiologia no Brasil como faculdade, como ensino superior. Que ano começou? Olha, 65, mas, por aí? Por aí, né? Eu sei porque a minha sogra, a mãe da Cris, é fonoaudióloga, da primeira turma da PUC. Então, eu imaginei que deve ser por aí, 65, 66. 60, da Escola Paulista, acho que foi 69. Primeira turma eu fui a primeira turma que fez o vestibular pelo CECEM, né? Pelo CECEM? Não. Você é pós-CECEM. Eu sou pós-CECEM. Então eu entrei... O fez CECEM, eu não sei. Eu entrei em 71, foi a primeira vez que o curso de fono entrou. Eram 3 anos do curso de fono ou 4? No começo foram 2 anos. 2 anos. Eram 2 anos. Depois, quando eu entrei, ele passou para... Ensino superior, 2 anos. 4 anos, né? Quando eu entrei, já foram 4 anos. Já se formou em 4 anos. Aí ele passou por várias transições. Eu me formei em 74, mas até que a profissão foi reconhecida, o curso foi reconhecido, demorou mais um pouquinho. Em 85 foi o reconhecimento. Depois a gente vai entrar na área mais técnica. Mas eu queria ver, assim,
Opinião da senhora, não sei se é opinião, mas o que a senhora acha em relação ao mercado de fonoaudiologia? Não só de audiologia, mas fonoaudiologia, eu acho extremamente importante. A gente tinha que fomentar mais a ação dos fonoaudiólogos em várias frentes de trabalho, desde, entre aspas, de estética, que tem fonoaudiologia estética, até em relação ao UTI, recuperação, né, de sequela de AVC, e milhares de outras coisas. Mas eu tive a sensação que anos 2000, final dos anos 90, ninguém mais queria fazer fonoaudiologia porque o mercado estava muito estagnado. Aí hoje está voltando. Várias faculdades fecharam, inclusive a PUC. Não sei se fechou, diminuiu muito. Tá Por que a senhora viu esse fluxo do mercado? A fonoaudiologia, ela é constituída de pessoas muito entusiasmadas, né? Se você conversar com diferentes fonoaudiólogos de diferentes áreas, a gente é muito entusiasmada e praticamente nós que começamos naquela época um curso, eu estava comentando com o professor Abel, no meu curso, os professores eram médicos e eu só tive uma fonoaudióloga, que foi minha professora. Que interessante. Então, a gente foi, na verdade, ao nos formarmos fonoaudiólogos, nós fomos estabelecendo qual seria o nosso objeto de estudo, né? Porque é uma ciência que ela congrega várias outras ciências, né? Então, a fonoaudiologia a gente tem que saber neurologia, tem que saber linguística, tem que saber psicologia, tem que saber de educação e mais os aspectos da comunicação, né? Desde, assim, da audiologia, quer dizer, como é que escuta. Então, na comunicação tem um ouvinte, né? O falante. Então, a audiologia é estudar esse ouvinte, né? Como é que processa esse ouvir, interpretar. E as outras áreas é assim, como é que fala? Eu tenho que usar a minha linguagem e produzir um som, né? E aí fala, linguagem. É muita coisa. Leitura, escrita. Psicologia. Linguística. Não, sem contar as questões também. De educação, né? De não só oratória, mas a gente fazia muita cirurgia de criança fissurada, né? O trabalho em posicionamento da língua, trabalho com aquelas macroglossias, né? Como tem... Mas, deixa eu fala, desculpa. Pode falar, eu tô... Porque, assim, eu lembro que, assim, a fono preparava o paciente, nós operávamos, depois ela dava continuidade. Eu lembro que ela ficava muito brava quando a gente, na cirurgia, de alguma forma, interferia na evolução do paciente. E realmente traziam resultados excelentes, né? É interessante, né? Tinha aquela história do... Eu até lembrei do Kiko que é coco. Lembra? Então, essa é mais uma área, né, da fonoaudiologia que é dos fissurados. Isso, é interessante como tem área de fissurado, tem área da deglutição, tem área da paralisia facial. Tem um monte de coisa. Isso. Mas na área da senhora, pensando em audiologia, qual é o primeiro, sei lá, screening, o primeiro teste de audiologia, de audiometria, não sei como eu posso chamar, é no recém-nascido? E quando começou isso? Tá. Bom, só para situar um pouquinho. Claro, é isso que eu acho. 1950, pós-guerra, começaram os médicos a lidar com aquelas pessoas que sobreviveram. E ao lidar com essas pessoas que sobreviveram, muitos tinham várias sequelas, né? E os médicos da época, eles... começaram a ver como é que eles conversavam. E não tinha... Muita gente não estava escutando, mas não tinha como medir. Então, aí surge um jeito de medir, que é o audiômetro, né? Surge devido a essa situação aí. Tinha que medir de alguma forma, né? De quantificar essa perda auditiva. Essa perda auditiva que era do pós-guerra. Aquele barulho que a gente vê, o cara fica surdo quando estoura uma bomba. Interessante. Ela falou uma coisa que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha me ligado, né, Piazza? Realmente, numa guerra, por causa dos canhões, deve afetar demais a audição. Você né? não viu aquele filme do 007, quando explode uma bomba, fica surdo, Vários, até verdade. É interessante. Aí, como medir? Então, aí surge o pessoal do Bell, né, que ele trabalhava com surdos, começa a criar e surgem os audiômetros. Então, precisa de tecnologia, né? E aí começa, como que a gente vai usar, qual a referência, né? O que seria
Normal. o ponto, né, zero, que é... Então, começam as pesquisas para decidir como seria o nível mínimo, limiar de audibilidade desses indivíduos. E aí precisa de engenheiros, né? Porque usa tecnologia e médicos e engenheiros aí se juntam e criam, então, uma forma da gente avaliar, que é chamada audiometria tonal liminar, que é usada até hoje, é considerado um padrão ouro de medida. Mas se você imaginar que o ouvido humano é capaz de perceber 20 mil frequências diferentes, esse audiograma ele mede 8 só, né? Isso na década de 50, 60. Hoje também. Não, hoje também. Hoje são 8 também? Esses 8. Aí, Nós temos quantas? 20 mil, de 20 a 20 mil hertz. Entendi. De 20 mil a gente mede 8. 8. E essas 8 que foram possíveis, né, de serem avaliadas, de serem mensuradas. Então, fez uma avaliação em uma população de indivíduos que não tinham problema, não queixavam, e aí estabeleceu-se o ponto zero, vamos dizer, da onde vai começar. E tem uma história que eu acho interessante, que assim, os engenheiros acharam que a gente não entenderia se você pusesse como que eu vou fazer a figura. Então, como é que vai plotar, né, no papel? Sim. Então, eles decidiram lá que chamar de zero, né, aquele ponto que as pessoas escutavam, e que tem uma quantidade de energia, e à medida que você vai piorando isso, então, tudo que é afastar do zero seria uma perda auditiva. Entendi. E aí e aí é interessante, eu acho que a história, o começo, né? O começo de tudo sempre é muito interessante. Como que era o primeiro aparelho auditivo? Era um cone? Era assim, ó. Oi. Como que você ouvia, né? Não. Tinha, mas sabe, não, tinha uns filmes que gostavam dos cones. Foi baseado as pessoas que tinham... Na vivência... isso é verdade. Tinha a primeira cadeira para escutar, para quem tinha perda auditiva, era uma cadeira e tinha uma concha. Um gramofone, assim. Tipo aquele do gramofone. E aí vai começando, a coisa começa com uma tecnologia mais mecânica, né? E hoje é tudo eletrônico, é totalmente diferente. É bem... Hoje é Mas... Os aparelhos são impressionantes. Então, e esse avanço da tecnologia... Você aumenta, diminui o som, aumenta no seu quê, tira o ruído. Tudo pelo celular. Tudo. Mas você sabe que eu observo muito, até pela minha mãe, eu vou dar um puxão de orelha nela aqui. Isso aí. Eu falei com ela, vamos ver se é isso. A minha mãe, por exemplo, ela tem um aparelho auditivo, pequenininho, quase não dá para ver. É um aparelho, assim, que não foi um aparelho que custou barato. Não, o aparelho auditivo alto, é caro. Fantástico. Tecnologia só alta. que assim, ela... Embora ela diga que sim, ela não se adaptou ao aparelho. Ela não tá aguentando. Que sempre que eu pergunto, ela fala, não, tá sem bateria, não sei o que e tal. E assim, e o que a gente observa é que as pessoas de mais idade que não se adaptam ao uso do aparelho, elas vão se afastando um pouco socialmente, né? Isso. Porque elas não conseguem conversar, as pessoas também evitam de conversar porque ficam gritando. Isso. E por que tá assim? Por que existe essa dificuldade na adaptação e na aceitação dos aparelhos de audição? Entendi. Bom, eu vou puxar um pouco o assunto, porque é assim. Quando o bebê nasce, vou começar do nascimento, ele leva mais ou menos 1 ano para ouvir na mesma energia que ele vai ouvir o resto da vida, aquele zero que nós estávamos falando, né? Ele leva um tempo para desenvolver um comportamento que responde para isso. Interessante isso. À medida que ele vai sendo estimulado pela família, pelo pai, pela mãe, que ele é exposto a uma comunicação eficiente, ele vai se apropriando de significados daquilo que ele ouve, ele vai começando a interpretar. Né? Mas ele ainda está lá, está só recebendo, está falando. Então, essa experiência de ouvir e interpretar os sons experiências significativas de boa qualidade, vai fazendo com que habilidades sejam desenvolvidas. Essas habilidades, elas vão desenvolvendo, vão ficando mais complexas, de modo que mais ou menos na pré-adolescência,
essas crianças já são capazes, por exemplo, de selecionar um som que ela quer escutar num ambiente barulhento, por exemplo. Então, ela filtra os ruídos, o que ela não quer prestar atenção, e ela foca na conversa. Por exemplo, conversar numa sala de aula, no recreio, sei lá, quando tem muito barulho, isso vai sendo desenvolvido. Eu vou chegar lá, à medida que a idade vai passando, 50, 55, a gente vai perdendo essas habilidades por causa do envelhecimento das funções. E uma das habilidades que a gente perde primeiro é a localização de sons, que é uma habilidade super boa, assim, que mostra que tem um processamento binaural, ou seja, o som que entrou por uma orelha e que entrou por outra foi combinado, integrado e interpretado. Eu falo, chegou mais forte desse lado e mais fraco desse, então está deste lado. Então, quando a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo habilidades, ao mesmo tempo que a gente vai perdendo a capacidade de ouvir também. Então, provavelmente, a sua mãe, que está usando o aparelho, ela deve ter uma perdinha por causa do envelhecimento que ocorre. Só que antes dessa perdinha, ocorre também essa perda das habilidades. Quando a pessoa tem essa perdinha, tanto de ouvir como de interpretar os sons, o esforço mental que ela usa numa comunicação é muito grande. Ela entra em fadiga. Ela estressa, entra em fadiga e chega uma hora que ela não aguenta mais a se comunicar. Então, provavelmente, o que está acontecendo com a sua mãe, tem que olhar tudo isso. Claro, uma prótese bem adaptada é maravilhoso, facilita aquela codificação neural que a gente precisa dos sons, a parte acústica. E essa parte que a gente vai envelhecendo, ela precisaria fazer algumas atividades, tipo música, por exemplo, ajuda muito. Ouvir. Para ela ouvir música, e dançar, sabe? Então, assim, ela precisa de atividade. A gente fala muito de atividade física, né? Vamos fazer atividade física, vamos fazer... Mas... Olha, a minha mãe é linda, ela tem 92 anos. Olha que maravilhosa. Uma gata, mas a minha mãe não é chegada na atividade física. Você viu Infelizmente, porque ela tem uma saúde melhor que a minha. Poderia ser. Estou brincando. Mas sabe o que eu falei para a doutora, quando a gente estava conversando um pouquinho antes do... Porque, assim, ao envelhecer, a gente vai perdendo várias funções. Não vai perdendo, mas vai diminuindo, vai enxugando a qualidade das funções. E, provavelmente isso aí faz parte do envelhecer. Sim. O envelhecer saudável, né? Que a gente não está falando de doente. Por exemplo, você chega aos 40 anos, aproximadamente, você tem o tal da presbiopia. E todo mundo que está presbíope não tem vergonha. A palavra não é vergonha, mas sei lá. Tem preconceito. Né? Óculos. Tem óculos bonitos, óculos de marca, óculos. Vai lá e coloca óculos. Aquilo, entre aspas, é um defeito, é um envelhecer. Só que as pessoas têm vergonha de usar aparelho. Eu tenho essa sensação, não sei se que as pessoas têm um pouco de preconceito. Eu acho que é um pouco de preconceito. O brasileiro não encara bem a pessoa que está com o aparelho. Apesar, como você falou, tem aparelho intracanalicular, aparelhos pequenos. Nossa, mas praticamente invisíveis. Não é fácil regular. Eu tenho a sensação que eles desregulam muito. Quando está alto, incomoda um pouco. E esse isolamento na mesa, não sei o quê, não é bom. Não. Porque assim, e é muito comum. Porque fica isoladinho, não escuta a conversa. Não participa, né, doutora? Não interage. Não participa. Agora, você falou uma coisa que eu achei fantástica, doutora, que eu ia perguntar exatamente isso, né? Você, para algumas, por exemplo, você vai entrar numa sarcopenia, você vai fazer uma musculação para recuperar a massa muscular um pouquinho, vai se manter bem. E você me disse que ouvir música faz bem aos ouvidos. Então, quer dizer, que essa frase, que é clássica, realmente é real. Tem algum tipo de música especial ou qualquer música? Porque tem músicas que são muito altas. Rock and roll, 50 mil é música clássica, como é que é isso? O importante é você... pode ser outras coisas também. A música, ela modifica o funcionamento do cérebro. Então, é maravilhoso. Eu adoro estudar e fazer pesquisa com músicos, porque eles são muito incríveis. Porque o cérebro fica muito diferente pelo estímulo da música. É claro que a música tem que ser agradável para aquela pessoa. E também não pode ser um
uma música que cause desconforto, né? Porque as frequências que você está sendo estimulado naquele momento podem fazer diferença. Se eu já tenho uma perdinha em frequência alta, né? Sons agudos. Imagina se eu escutar um som muito forte, agudo, isso eu vou piorar. Minha perda. Tem que ser música, assim, confortável, que você se sinta bem. Claro que a música clássica é maravilhosa, Mozart, essas coisas, mas tem que ser uma coisa que você gosta. Uma coisa que é verdade, você vê, ó, o Phil Collins está surdo, o Eric Clapton está surdo. Então, música de alto som o tempo todo. Antigamente, eu posso estar enganado, que antigamente, a doutora me corrija também, esses guitarristas, cantores de bandas de rock, o que fazia eles escutarem era um retorno, era uma caixa voltada para eles. Agora isso aqui deve melhorar. Melhora provavelmente muito. Os músicos mais jovens não vão ter menos perda auditiva, porque assim, eles usam aquele retorninho pré-moldado. Retorninho e assim, é muito mais fidedigno. E não era, né? Era uma caixona na sua cara. Só ficava surdo. É verdade. Mas isso que eu pergunto pra senhora. Eu posso falar uma coisa que vocês me fizeram me lembrar de um trabalho que foi feito de avaliação de perda auditiva em músicos. E compararam músicos de orquestra com músicos rock, de bandas. E apesar da música banda ser mais forte e poder causar mais dano para alguns indivíduos mais sensíveis, as quem tinham os piores problemas de perda auditiva era orquestra. E por que isso, doutora? Então, a hipótese foi que quem toca na orquestra tem que ser muito preciso, não pode errar. Então, se você está muito tenso e se você está precisando se sair muito bem, né, naquela situação, isso pode acabar piorando algum problema que você tem tendência de ter. Claro, você não vai ter um problema que você não tem tendência de ter. Eu já falei isso aqui uma vez. O músico, quando ele está tocando um instrumento, ele está atuando nos dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. A parte emocional e a parte motora. Isso. Então, tem uma frase que eu adoro, que é de um foniatra, o Mauro Spinelli, eu acho que você talvez você tenha escutado. Conheço. Ele falava assim... Ainda a senhora sabe se ele está vivo ainda? Não ele faleceu? Faleceu. E ele dizia era o Mauro assim, Spinelli, tinha um outro que era junto com ele, também, que era famoso também. Alfredo Tabit. Alfredo Tabit. Isso, os dois eram professores da... Exatamente. E o Mauro Spinelli foi meu interlocutor no começo, quando eu comecei a estudar processamento auditivo. E ele falava assim, ouve-se com o cérebro se a emoção permitir. Então, quando a gente está falando de interpretação de som, a gente está falando de ouvir, de escutar com atenção e de se emocionar também. Então, tudo isso junto, tudo isso fica junto, né? Então, vamos dizer que o nosso ouvido, o olho, são as nossas anteninhas de se conectar com o mundo material. Sim. Só que essas anteninhas, né, elas só vão mandar a informação, mas o que eu estou sentindo, eu posso aceitar ou não. Se eu estou emocionalmente perturbado, eu fico surdo, né, por exemplo. Né? Se você falar comigo quando eu não escuto. Aproveitando esse gancho da anteninha, o que a gente observa hoje é que as crianças, elas conversam menos, os pais têm menos tempo para os filhos, e o que eu vejo muitas vezes em restaurante, a criança dá um celular, dá um iPad, e essa criança fica ali interagindo mas não conversa, não escuta, e a gente tem observado isso, que as crianças estão falando mais tarde. O que a senhora pensa a respeito disso? Eu concordo com a Sociedade de Pediatria, é péssimo, né? Porque, como a gente estava falando, para a comunicação é muito importante você detectar o som, você discriminar, você localizar, você reconhecer, você compreender e para tomar uma ação, né? Então, na hora que você está passivamente vendo uma coisa que é maravilhosa, porque a tecnologia é maravilhosa, mas você está muito passivo, você não tem nenhuma interação. Então, como é que você desenvolve tudo isso que o cérebro precisa nesta comunicação que não comunica? Provavelmente eles vão ficar ótimos, né, de pinça, de atividade motora, porque vão saber... hipertrofia do... Mas esse resto que precisa
para a gente se comunicar bem, para a gente ter uma análise crítica, talvez essas coisas em relação à linguagem, o uso da língua vai ficar bastante prejudicado. Mas assim, de um jeito, eu entendo essa interpretação, mas assim, do ponto de vista perda auditiva, eu acho que o que preocupa também nesse isolamento de tablets, etc., é o uso do fone de ouvido. Porque assim, hoje em dia as pessoas andam com o celular com fone de ouvido do celular. Então não sei aonde fone de ouvido. Isso é muito importante, muito importante. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que... Isso eu acho que a gente acaba perdendo. É verdade. Porque se o fone de ouvido for ruim, a pessoa vai aumentar muito o volume do equipamento que ela está, e isso vai causar um prejuízo à audição dela. Ela tem que ter um fone de ouvido maravilhoso. Você vale a pena investir, né? É que já tem pessoas, você já viu isso? Não com a cabeça deformada por causa do fone de ouvido. Usa fone de ouvido. Remodelação óssea. Remodelação óssea. Que interessante, É que interessante. Impressionante. Então, é isso que eu tô falando, o cara fica o dia inteiro. O dia inteiro aquele Porque fone hoje em dia aqui o cara fica no jogando. game, o cara no game ali no computador, é fone de ouvido. A cabeça com alteração de forma por conta do fone de ouvido. E eu acho que é a guerra, Eu até sabia. a terceira guerra. Teve a guerra de 50 que deixou tudo pelas bombas. Eu acho que agora os jovens... Essa era a pergunta que eu ia fazer para a senhora. Tem visto uma piora comparativamente às audiometrias realizadas hoje nos jovens por queixas auditivas em relação a 20 anos atrás, pré-uso, quase que febre de uso de headphone? Deve ter, mas assim, não deve ser uma pesquisa... Eu não tenho nenhuma pesquisa agora na minha cabeça. Claro. Mas, com certeza, isso aí vai ser prejudicial. Você ficar exposto a um ruído, uma música, até música, ela é maravilhosa, desde que você não se prejudique com volumes excessivamente altos, né? Então, o adolescente, o jovem, hoje, se você pegar, por exemplo, índices do IBGE, você vai ver uma dificuldade, uma ocorrência enorme de jovens que não interpretam aquilo que eles leem. Então, veja só. A sequência do desenvolvimento seria assim, ouvir bem, você tem um pré-requisito para falar bem, para ler bem, escrever bem. Então, se você começa aqui já a prejudicar as suas condições como ouvinte, isso pode interferir em como você fala, em como você lê, em como você escreve. Então, é um fiozinho, assim, que ao ser puxado, interfere com a vida daquela pessoa, né? Então, a comunicação, ela depende de experiências saudáveis, e depende da interação. E o que a gente vê também é uma interação muito menos, né? Nas crianças Eu e nos entendo adolescentes. isso, mas isso independe da audição. Por exemplo, independe no sentido que eu estou falando assim, por exemplo, eu tenho a sensação, como que chama, que o pessoal chama, quando você sabe ler e escrever, mas é analfabeto? Analfabeto funcional. Eu acho que a gente está criando, infelizmente... Está na moda agora, tudo é funcional. Nós estamos criando... Está na moda Nós agora. estamos criando... Eu acho que isso é muito... Até muitas vezes, porque assim, eu tenho a sensação que a gente pegar agora, eu não posso ser leviano, porque eu não posso, quem sou eu para julgar alguém? Mas você pega uma faixa etária hoje e você dá um texto para ele interpretar, ele não sabe como você sabia, como eu sabia. Por quê? Porque ele não foi... A educação foi falha. Apesar de ser, do ponto de vista audiológico, normal. Então, ele é normal, assim, ele escuta bem. Deixa eu falar uma coisa, então. Eu não entendi essa dicotomia entre assim, o que é escutar bem e não ser bem educado do ponto de vista escolar. Ouvir bem é ouvir, detectar sons. Isso. Detectar. Okay. Eu detecto aquela faixa de frequência dos sons audíveis. Eu sou capaz de ouvir e do ponto zero de referência normal. Perfeito. Okay. Exatamente isso. Agora, só ouvir não garante que eu seja capaz de interpretar. Perfeito. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade de interpretar os sons que eu escuto. Perfeito. Então, eu vou dar um exemplo, que eu gosto desse exemplo, que é assim. Você está andando no estacionamento, você escuta um barulho. O que você faz? Você detecta que tem um barulho. Aí você começa a procurar ouvir melhor, prestar atenção, aí você discrimina, é uma voz de uma mulher. Aí você, prestando atenção nisso, você vai procurar até chegar onde você vê que está num carro determinado ali estacionado.
Chega lá no carro, você não vê a mulher, você fala, deve estar no porta-mala. Interpretei aquele som e compreendo o que essa pessoa está em perigo. Então, na hora que eu interpreto, eu tomo uma ação e eu tenho que responder. Então, processamento auditivo central é isso, essa interpretação. Perfeito. Não, isso eu entendo e acho bem legal essa colocação. O gancho do... Me explica para mim, o que é o ouvido absoluto? Eu adoro estudar ouvido absoluto. Estudei. Você tem ouvido bom? Eu não. Ele tem? Não, assim, quando você tem uma precisão de identificação de frequência. Então, por exemplo, o som da fala tem lá uma faixa de frequência, tem os sons oclusivos, mais ou menos de 500 a 2.000, tem os fricativos acima de 6.000. Então, para eu escutar esses sons oclusivos, eu tenho que ter uma boa detecção e discriminação de frequências até um determinado valor lá, mais ou menos em torno de 4.000 Hz. Para eu detectar e discriminar as fricativas, eu tenho que ter uma boa detecção e discriminação de frequências mais altas, em torno de 6.000 Hz. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que se eu consigo, né, quer dizer, uma pessoa que tem ouvido absoluto, ele detecta essa frequência exatamente no ponto que ela é. Ele é maravilhoso, ele é preciso. Então, por exemplo, se ele vai aprender outra língua, ele fala como se ele fosse nativo da outra língua. Entendi. E é raro. Olha, que não é só música. Eu achava que era só da música. Também não. Também já. Não. E qual a porcentagem de pessoas que tem essa felicidade de ter ouvido absoluto? É muito raro. Eu quis fazer uma pesquisa e a gente, para achar essas pessoas com ouvido absoluto, foi difícil. E realmente são diferenciadas. São muito, eles são maravilhosos. Agora, a minha pergunta eu já escutei uma vez, posso estar completamente, porque assim, claro que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Mas o treinamento também pode levar a um ouvido absoluto. Ou não? Não. Treinar, é assim, você não. Nasce com. Você tem. Eu achei que treinando você conseguia chegar na pessoa. Você treina, por exemplo, os músicos que são os que mais são expostos a sons diferentes, eles têm uma habilidade, eles têm um cérebro muito diferente. Maravilhoso, sim, as habilidades deles são maravilhosas. Nos trabalhos que eu fiz com músico, o que piora um pouco essa habilidade é que o meio que eles estão, que é de... Às vezes eles bebem mais, então eles usam muito álcool, abusam do álcool. Então isso acaba levando a alguns prejuízos no funcionamento. O álcool lesiona o que lesiona o nível de tronco encefálico e aí você pode piorar o seu processamento auditivo. Álcool, droga. Então, o álcool é uma das causas, entre aspas, de uma surdez funcional, assim, de uma surdez funcional? De uma alteração de processamento auditivo central. Álcool é importante isso. Então, nos nossos... Entendi. Os músicos pioram. Eu gosto de estudar música porque, para mim, eles eram um padrão muito bom de ouvido. Aí nós começamos a perceber que tinha que os hábitos de alguns músicos que a gente conseguiu, acabou mostrando que eles têm também... Sim, o Mozart, né? O Mozart foi antigamente nas missas se tocavam obras, né? E o Mozart veio com a mãe, 8 anos, foi assistir uma missa com a mãe, quando chegou em casa ele transcreveu toda aquela obra sem errar uma nota. Isso é divino, né? Mas sabe o que eu vejo, por exemplo, mais contemporâneo que Mozart, mas por exemplo, que faleceu agora, que eu gostava muito, que era o Caçulinha. Sabe o Caçulinha? Aquele pianista, sanfoneiro, ele era tudo. Ele, uma época ele participou do programa do Fausto Silva. Sim. Chegava qualquer cantor, começava a cantar a música no jeito dele, ele entrava no tom da voz e acompanhava. Eu ficava embaixo, eu falava, cara, como é que ele consegue? Como é que pode? É difícil ver alguma banda ao vivo que consiga fazer isso. Mas, por exemplo, eu consigo fazer um diagnóstico do ouvido absoluto? Existe um teste? Eu vou testar se o Abel é ouvido absoluto, se eu sou. Eu vou lá e vou numa máquina de audiometria e faço o teste. Não. Como é que funciona? Eu diapasão, sei lá. Não, você tem um questionário
de atividades da pessoa que você vai identificando. Eu não estou lembrada Não, agora tem do problema. questionário que eu Sim, usei. claro. Mas tem uma medida. Eu consigo falar. Você consegue identificar que essa pessoa Eu posso ter um o absoluto 70%, não 100%. Absolutinho. É um absolutinho. É absoluto. Interessante. E essas pessoas que têm ouvido absoluto, elas sofrem mais com o som do dia a dia, o barulho do trânsito na rua, eles acordam mais fácil pela sensibilidade do ouvido no barulho. Como é que é isso? Eu vou contar a minha experiência que eu tive com uma colega fonoaudióloga, Ieda Russo, ela já é falecida, ela era maravilhosa. E ela cantava, além dela ser uma professora excelente, ela cantava e ela tinha ouvido absoluto. E assim, o que acontece com essas pessoas? Eles não gostam de sons, assim, desarmonia, né? Elas se incomodavam um pouquinho com esse tipo de... Acho que ela ficava assim, buzina, essa aqui tá em ré, essa buzina. Porque Não, tem a um colega música, nosso, né? que é o Gustavo Gibim, que é vida absoluta. Ele foi no ensaio da minha banda, acabamos de tocar, ele parou assim, Abel, sua quinta corda tá desafinada. Então. E eu fui lá e tava mesmo. Eles têm essa percepção tão boa, eles conseguem identificar um ruídozinho no meio da harmonia da música. É interessante. Isso é maravilhoso. E virou DJ agora, imagina. Agora DJ, Dr. G. Dr. G. Fantástico. Toca muito guitarra, toca muito maravilhoso, sax. Né? Não, eu admiro. Doutora, uma coisa que eu estava comentando com a Bel outro dia, acho que a gente chega aos 50 anos, o homem vai no urologista fazer exame de próstata. Chega a mulher aos 35, vai no mastologista fazer exame de mama. Com que idade que eu vou fazer minha audiometria? Eu devo estar perdendo já minha capacidade auditiva, mas essa capacidade auditiva não me incomoda ainda. Deve me incomodar daqui a um tempo ou não. Existe, assim, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia ou de otorrino, tem algum momento que fala assim, todo mundo aos 40 tem que fazer uma audiometria controle? Ou isso não existe do ponto de vista de saúde populacional? Saúde pública não tem essa recomendação. Mas... vamos dizer, com os meus estudos de processamento auditivo central, eu recomendo que por volta entre 45 e 50 anos as pessoas deveriam passar por esse exame. E esse exame, se ele acusar, que a gente sabe que vai acusar, que eu estou perdendo a minha audição, existe algo que pode ser feito para me ajudar a recuperar isso? Ou esse exame é só para falar, você está perdendo mesmo, PT, saudações? Não, mas assim, eu só foi o que o Abel falou. Eu já vi pessoas que são uma porta. A senhora fala, ele não escuta. Aí faz a audiometria, vem normal. Então. É estranho isso. A audiometria é normal para uma pessoa que sabe sabidamente como é que está é isso? com perda auditiva. Sabidamente não, aparentemente, né? Então, aí... você já não está mais no sistema periférico, você já está no cérebro de novo. Nós já voltamos para o cérebro. Entendi. Então, provavelmente, daí você vai procurar. Às vezes, é uma pessoa que abusa de álcool. Você vai procurar, ela tem alguns indicadores... A entrada entra, o microfone está funcionando, mas a caixa acústica não está funcionando. A antena está lá, mas o sistema não ele joga fora. Então, entendi. Não, tem pessoas que você fala, não escuta nada. É. Aí faz a audiometria normal. Fala, como é que pode? Mas naquilo que eu lhe perguntei, então, se eu fizer a audiometria, só serve para saber que eu estou ficando surdo mesmo? Não. Eu consigo... por exemplo, vamos dizer que, no seu caso, né, dele também, que são profissionais, que usam a comunicação para conversar, para passar, para dar, para ensinar... Se você tiver uma perdinha, você pode usar, por exemplo, tem aparelho que só trabalha a relação sinal-ruído. Então, você vai numa conferência, igual você vai no simpósio, que geralmente é barulhento, que você tem que, às vezes, conversar no almoço com muito barulho, aí você pode, se você tiver, usar esse aparelhinho, ele melhora muito a relação sinal-ruído, fica muito confortável, porque ele diminui a entrada do ruído. E o teu cérebro, você não vai entrar em fadiga, sabe? Porque o que a gente entra em fadiga. Esses né? fones de ouvido que você põe no avião, né? Ele bloqueia o ruído externo e você fica só com... Isso, aí é confortável. E deixa eu te fazer uma coisa que o Piazza colocou, e a juventude hoje, ela não só usa o fone de ouvido, como usa fone de ouvido quase que o tempo todo.
né? Assim, tira fone de ouvido só para tomar banho. Mesmo usando numa altura razoável, não muito alto, esse uso prolongado interfere de alguma forma? Interfere. Tem que ter um fone de ouvido ótimo. Não pode economizar no fone de ouvido. Tem que gastar e comprar um maravilhoso, que tem uma curva de resposta de frequência boa, que não distorça o som. Porque o que acontece é que, quando esse fone não é muito bom, ele distorce a frequência. E você fica achando que tem que aumentar o volume. Não adianta aumentar o volume. Você tem uma frequência que não é aquela. Engraçado. E o volume é coisa que a gente se habitua, às vezes, a usar ele alto. Não né? é para usar. Você tem que usar num terço do volume total. Vê lá qual é o volume total, põe num terço. Se você está usando acima disso, não pode. Você está em risco. Essa é uma dica boa. Essa é boa. No dial, assim, no marcação. Você vai até o 10, você põe no 3. Se no 3 não está bom, é o fone que está ruim, você tem que trocar o fone. Né? Não fica aumentando o volume, porque você vai se prejudicar. Pode ficar com uma Você sabe que eu trabalhava com o Dr. Luiz Augusto de Lima e Silva, um grande otorrino, um grande colega, e ele foi, eu acho que, o primeiro a fazer o transplante coclear aqui no Brasil, lá na Santa Casa. E aí, acho que nós chegamos até a comentar, né, a alegria que ele me mostrou uma vez, uma filmagem do celular, quando a criança ouviu pela primeira vez o som, o semblante é inesquecível, né? E isso você deve vivenciar isso muito. Como está o implante coclear hoje? Em que pé que está hoje aqui hoje ele é maravilhoso, né? O pessoal Bom, eu trabalhei com implante coclear na equipe do Dr. Pedro Luiz Mangabeira Albernaz. No começo, quando ele começou pela Associação William House. E aí eu fazia parte lá da equipe dele. Outro famoso também era o Orozimbo, né? Orozimbo maravilhoso, faz até hoje. O Luiz Augusto trabalhou com o Orozimbo. Ele é famoso em implante coclear. Quem opera agora acho que é o filho dele, né? Eles começavam... o Luiz Augusto trabalhava com o Orozimbo e com Paula Santos. Nossa, Paula Santos. Nós recebemos um otorrino aqui, que hoje é o chefe do implante coclear. Lembra dele? Aqui conosco. Pois é, eu lembrei. Ele é o chefe do implante coclear hoje da USP. Tá. E o Rubens. E ele falou uma frase que eu queria que você senhora. Ele falou uma frase que até hoje me choca aquela frase. Que só é surdo quem quer hoje. Que não existe. Ele lembra, não sei se você lembra, ele falou, depois, quem. Eu já pedi pro pessoal da técnica, não sei como que chama isso, né? Técnica. O pessoal que nos ajuda aqui, colocar o link desse episódio do Rubens para você ver essa frase, um corte nessa frase. Ele fala exatamente isso para nós aqui, que hoje em dia só é surdo quem quer. Que hoje o implante coclear resolve qualquer surdez. O problema é o preço do implante coclear. Mas foi o que o SUS dá, né? Foi que acho que não tem fila no SUS, não é isso? Não, acho que tem, porque é caro. Mas eu sei que põe de um lado só. Eu sei que implante coclear no SUS, eles colocam um lado só. Eles não põem dos dois lados. É um lado só. Mas a tecnologia é absurda. Fantástico. Ele pega os eletrodos e liga dentro do ouvido. É uma coisa impressionante. Sabe o que é? O implante coclear ajudou muito a gente a entender essa função de processamento auditivo central. Porque você coloca o implante, ele ajuda na captação do som. Então, você está lá com a informação do som. Só que aí, quando o indivíduo põe, ele precisa ser treinado para interpretar esse som. Então, você tem que trabalhar as habilidades auditivas após colocar o implante coclear. É um som metálico, né? Mas vai nunca... Transmissão óssea, né? Transmissão óssea, né? Tem, assim, o implante coclear é maravilhoso. Foi um avanço tecnológico maravilhoso. Fantástico, né? E a reabilitação com o uso do implante coclear ajudou muito a gente a entender como é que a gente reabilita as alterações de processamento auditivo central. Baseado nessa. Só trabalha com aparelho auditivo? Não. Então, o seu Abel Nem falou uma coisa coclear. que me veio aqui à cabeça. Por que a gente não nos faz um aparelho auditivo que parece um iPod? Que parece que as pessoas têm menos preconceito. Tô com iPod. Tem colega nosso que anda com iPod o dia inteiro. Nunca vi o cara sem iPod. Achei que eu não vou reconhecer. Ô, Abel, nós já estamos conversando aqui já 1 hora com a doutora. Olha a velocidade que passou. Foi mesmo. Foi muito gostoso. E assim, foi uma alegria receber a senhora aqui. A gente acaba aprendendo mais um episódio que a gente aprende bastante. E eu queria agradecer.
a oportunidade de senhora estar conosco, de ter vindo aqui bater um papo sobre um tema tão interessante. Tenho certeza que quem nos acompanhou nesse episódio hoje... E de uma gentileza, né? Eu tive o prazer de estar conversando um pouco mais. Gentileza, uma sabedoria, fantástico, viu? Só tá, olha, doutora, um exemplo, viu? Obrigado. Semana que vem Estamos à estaremos disposição, né, de volta aqui. 10. Mas não fiz aquela pergunta para ela. Ah, então faz. A gente sempre faz uma última perguntinha. A senhora tem algum hobby? Crochê, tricô, corrida? Sabe, meu maior hobby hoje em dia é fazer ticum. Não sei se vocês fazem ticum. Ticum. Eu sei que é ticum. É bom. Que é ticum? É uma derivação do Tai Chi Chuan, da medicina chinesa, e ele trabalha com essa energia que a gente tem. Ai, que legal. De circulação de energia. Mas é tipo Tai Chi, assim? É maravilhoso. É muito bom. Eu acho que todos deveriam fazer. É todo dia? Vou pesquisar. Não, eu faço 2 vezes por semana. Eu já, mas bem movimento lento. Bem lento, então você vai fazendo. Eu adoro, porque isso me relaxa, me deixa... Eu falo porque assim, eu tenho um colega nosso, ele é neurocirurgião, e ele é a coisa mais comum do mundo é encontrar com ele na sala dos médicos fazendo tricô. Ah, tá. Ele para relaxar. Que legal, né? Ele uma colega nossa também, que viaja no avião fazendo crochê. Para desestressar. Bem interessante. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Gente, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Olha, foi um prazer ter a senhora conosco. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Pod Plus. Semana que vem, juntos. Dia 10 de setembro, estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 20 horas, sempre que possível, on time e ao vivo. É isso aí. Tchau, pessoal. Gente, até boa terça, noite se Deus a todos. quiser. Boa semana. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Hoje quem está aí é o Rafael. Rafael, muitíssimo obrigado.